Então vamos à palavra de hoje. Abre a sua Bíblia. Colossenses capítulo 2. Nós estamos numa série de pregação de Colossenses. É o que estamos fazendo também às terças-feiras. Mas vamos lá. Colossenses capítulo 2, versículos 16 e 17. Se você entendeu, já lhe foi revelado, esse arroz com feijão que nós vamos pregar, isso é uma coisa muito louvável e você se torna uma pessoa livre. Agora, se você não entendeu esse arroz com feijão que nós vamos pregar, então sinto dizer, ainda você está preso, ainda tem véu, ainda você vai ter uma enorme dificuldade de entender a graça de Deus e a nova aliança. Então vamos lá, Colossenses 2, 16 e 17. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Vamos orar. Deus que quer falar com cada um de nós, que quer renovar a nossa mente. Aqui está o texto lido. Até onde aqui? Cada um entende isso de verdade, enxerga isso de verdade. Assim, mais uma vez, abra o nosso entendimento, Senhor. Queremos ver o que mais a nossa alma, o nosso espírito quer. É entender a Tua palavra, mais que tudo, mais do que milagre, mais do que prosperidade, mais do que bênção, mais do que tudo, porque nós sabemos que a maior riqueza que o homem pode ter é o entendimento da verdade, e essa riqueza que nós buscamos. Assim, Senhor, abra o nosso entendimento, oramos pela fé em nome de Jesus, amém. Então Paulo fala, olha a mente do apóstolo, você tem que penetrar lá na mente dele para entender o que ele diz. Ninguém, pois, vos julgue. O que Paulo tem em mente? O que é um julgamento? Eu olho e analiso uma pessoa, condeno ou absolvo a pessoa, faço um julgamento por aquilo que ela crê. Por aquilo que ela crê, por aquilo que ela segue. Então Paulo está dizendo, ninguém, pois, vos julgue. Mas o julgamento é feito através de que avaliação? Aí ele diz, coisas da lei. Ele fala assim, por causa de comida. Por que ele fala por causa de comida? Porque na lei tinha um monte de proibições de comida. Bebida, né? Ele fala, ou dia de festa, tinha as festas do Velho Testamento que eles praticavam. Ou lua nova, até isso eles praticavam, ou sábado. E depois Paulo fala que estas coisas que se praticavam na lei, que era lei, que era um costume do povo judeu, uma ordenança do povo judeu, estas coisas eram sombra, não era uma imagem real, era uma sombra, não era uma imagem real. Então o que é uma sombra? Vamos supor que 10 horas você sai no seu quintal, na sua varanda, e tem aquele sol lá. Aí você para ali, o sol bate em você, e a sua sombra é refletida ali. Uma coisa meio sem forma, é a sua sombra. Mas é uma coisa meio sem forma. Se você fizer assim, vai mexer a sua mão lá, a sombra vai. Mas aquela sombra que teu corpo está refletindo através da luz do sol não é a realidade. Apesar dela sair do teu corpo e ser a sombra da tua expressão, é uma sombra, não é a realidade é você que está aqui. Está bem claro isso na sua mente? Olha aquela sombra, sim, é a sombra do meu corpo. Mas aquilo não é a realidade, é uma sombra. É uma coisa meio sem forma, é uma coisa escura. A realidade sou eu que estou aqui recebendo a luz do sol e projetando uma sombra. Então o que Paulo tem em mente? O que ele está dizendo? Que a lei, a prática das coisas da lei, das festas, a guarda de sábado, de sacrifícios, os votos, toda aquela parafernália de coisa que o pessoal do Velho Testamento praticava, e muitas igrejas evangélicas praticam o tempo todo, é uma sombra. É uma sombra. Nós não podemos, nós que vivemos na graça de Deus, não podemos ser avaliados
ou julgados por quem vive na sombra. Porque a sombra não é uma imagem real. Então você tem que entender todo o Velho Testamento. Eu falo isso sempre. Você poderia me dar uma aula a respeito disso já? Todo o Velho Testamento foi uma grande sombra. Foi útil naquele tempo muitas coisas, mas aquilo era uma sombra. A imagem real, a realidade estava para vir no futuro. Quando Cristo viria, estabeleceria a nova aliança, Cristo seria a imagem real e o cumprimento de todas aquelas coisas feitas na velha aliança. Então quem vive no Velho Testamento, presta atenção, não estou anulando o Velho Testamento, você tem que estudar o Velho Testamento. Tenho que estudar para quê? Para saber o que não tenho mais que fazer. Para saber de onde Cristo me libertou. Para saber o que é nova aliança. Porque aprendendo o velho, eu vejo a escravidão da velha aliança. E aprendendo o novo, eu aprendo a libertação da nova aliança. Eu vejo a escravidão da velha e no novo a libertação e a nova aliança instituída no sangue do Senhor Jesus. Então eu tenho que aprender a velha aliança para saber o que não é mais, o que é sombra, de onde Cristo me libertou, como Cristo cumpriu, como todos aqueles rituais se acabaram e não existe mais. Eu tenho que entender isso. Então o que Paulo está dizendo? Ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, festas da lei, lua nova, guarda sábado ou não guarda sábado, porque todas essas coisas eram uma sombra, não era uma imagem real das coisas que haviam de vir. Então, toda esta sombra estava aguardando o acontecimento futuro, coisas que haviam de vir, que era Cristo, o cumprimento da velha aliança e o estabelecimento de uma nova aliança. Aí depois ele fala, olha o que ele diz no versículo 17, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo que é a igreja, o corpo é de Cristo. Então eu tenho que entender isso. Presta atenção, a sombra não reflete uma imagem real. A sombra é sempre uma coisa sem forma. Então se eu viver na velha aliança, eu vivo na sombra. Ainda muitas coisas não me são reveladas do Novo Testamento. Você pode ver que quem vive na velha aliança, vive na sombra, tem uma enorme dificuldade de entender a graça de Deus, de entender o sacrifício perfeito na cruz, do sangue derramado. Ele está na sombra, na campanha, na guerra, no esforço. Ele está lá na sombra, ainda na sombra, na escuridão, não consegue enxergar que a luz já brilhou. Então quem vive na sombra ainda tem um véu, ainda está no escuro. Então eu peguei 2 textos do Velho Testamento para te explicar o que é sombra. Você até sabe o que eu vou ler. O primeiro, que é muito pregado para quem está debaixo de lei. Vamos lá, Gênesis capítulo 22, vamos lá, Gênesis 22. É quando Abraão, Deus pediu Isaque para sacrificar. Esse texto aqui é usado, fazem tanto contorcionismo em cima disso, desvirtuam tanto o sentido desse texto. Então você sabe que Abraão esperou 25 anos para ter aquele filho sobre o qual estavam as promessas. Pois Abraão teve aquele filho, nasceu Isaque, aquela coisa toda, cumpriu-se a promessa, Sara é estéril, teve a luz com 90 anos, deu a luz com 90 anos, Abraão já amortecido com 100 anos também veio a ser pai. Aqueles velhinhos passaram a adorar esta criança, pô-la em primeiro lugar acima de Deus. Então chegou o momento que Deus fala, olha Abraão, você vai fazer uma coisa, você agora vai pegar o teu filho, teu único filho, a quem amas, e você vai oferecer no monte como um sacrifício a mim. Então vamos lá, versículo 1. Depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova e lhe disse, Abraão, e ele lhe respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu de longe, o lugar de longe. Então disse a seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós.
Tomou Abraão a lenha, o holocausto, e colocou sobre Isaque seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim ambos caminhavam juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis aqui meu filho. Perguntou-lhe: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro, meu filho, para o holocausto. E seguiu ambos juntos. Chegaram ao lugar onde Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar para. Altar é coisa de Velho Testamento. Na Nova Aliança não tem altar, não existe altar. Vocês estão entendendo ou não? Altar era um lugar de sacrifício. Na Nova Aliança, igreja, não existe esse negócio, altar. Isso é abolido, isso é visão de templo. Aqui não é altar. Púlpito não é altar. Então limpa a tua mente desse negócio, sacrificar no altar. E altar é coisa de templo, de lei, de velha aliança. Na igreja não existe altar. Tá bom? Entende isso ou não? Continuando. Chegaram ao lugar, versículo 9, onde Deus havia designado. Ali Abraão edificou um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque seu filho, deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar seu filho. Lá do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão, e respondeu: eis-me aqui. Então lhe disse: não estenda as mãos sobre o rapaz e nada lhe faça, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu filho, teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho Isaque. E pôs Abraão por nome daquele lugar: o Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: no monte do Senhor proverá. Então do céu bradou a segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: assim jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar, e a tua descendência possuirá as cidades dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Para aí. O que esse texto mostra? Abraão fez isso? Fez. Mas esse texto é usado para dizer o seguinte, presta atenção, que Abraão sacrificou tudo. Abraão chegou a sacrificar Isaque? Não. Na hora do sacrifício, Deus não devolveu Isaque? E não proveu um cordeiro para o lugar de Isaque? Sim ou não? Então Abraão não sacrificou nada, não deu nada no altar. Mas o povo usa esse texto para dizer o seguinte: Isaque é tudo que você tem, é o melhor que você tem tem que dar tudo. Eles torcem isso aqui para o lado financeiro, para sempre tomar o dinheiro das pessoas, exigir sacrifício. Quanto esse texto é usado distorcidamente para levantar oferta, levantar dízimo, levantar isso, oprimir e cobrar o povo, que o povo tem que dar tudo que tem. Quanto esse texto é usado? Agora, isso aconteceu, está aqui na Velha Aliança, está aqui. Mas esse quadro é um quadro, isso aqui é uma sombra. Abraão aqui representa o que Deus faria no futuro, onde ele enviaria o seu próprio filho, sacrificaria o seu próprio filho, e esse filho serviria de holocausto para a salvação da humanidade e o sacrifício perfeito ser realizado. Então isso aqui é um tipo do que foi feito lá na frente, do que aconteceria, do que Jesus faria. Você pode ver que Deus proveu aqui um cordeiro. Onde está? Que versículo que está? Rapaz, então, negar seu filho, um carneiro, versículo 13. Então, quando Abraão ia sacrificar Isaque, Deus falou: não faça nada disso. O que Deus fez? Ele proveu um carneiro preso pelo chifre, que substituiu aquele sacrifício que Abraão ia fazer. Que carneiro é esse? Que tipo é esse carneiro? Isso é um tipo de Cristo que viria no futuro e seria sacrificado. Deus não aceitaria sacrifícios humanos. Vocês entendem ou não? Então isso aqui cai por terra toda a doutrina de sacrifício, todas essas coisas que essa turma prega. Então esse é um tipo do que Deus faria lá na frente. Deus, o Pai, enviaria seu próprio filho. Esse filho seria sacrificado, e desse filho seriam abençoados
todas as nações, todos os povos da terra, através da salvação que Jesus Cristo traria. Esse texto foi válido? Foi, isso aconteceu. Está no Velho Testamento? Está no Velho Testamento. Mas isso aqui é a sombra. Agora Cristo já veio. Você entende ou não? Acabaram-se os sacrifícios. Cristo veio, Deus não aceita sacrifício humano. Isso é abominação. Cristo veio e ele foi o próprio Cordeiro de Deus, o sacrifício de Deus. Cristo substituiu tudo isso aqui. Na nova aliança, ele é o Cordeiro e estabelece a nova aliança do seu próprio sangue. Então, isso, se eu voltar para trás, presta atenção, nós somos igreja, o povo da graça de Deus. Se eu voltar para trás, largar a nova aliança e ficar pregando isso aqui, levando o povo a fazer isso que Abraão fez, eu estou vivendo na sombra, eu estou cego, e quem está fazendo isso também está na escuridão e está cego, porque isso não tem nada a ver com dinheiro, com sacrifício, com dízimo, com oferta, com nada. Deus pediu aqui uma moeda de prata para Abraão? Não, Deus pediu aqui uma moeda de ouro. Até o carneiro que apareceu lá, Deus proveu, Deus é que trouxe aquilo. Não foi de Abraão, então Abraão não deu nada, absolutamente nada. Mas eu posso usar esse texto e levar as pessoas para a sombra, e elas ficarem aqui na escuridão. Ficarem aqui na escuridão. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Você já saiu da escuridão? Já entendeu isso claramente? Então vamos para outro texto aqui. Vamos lá. Êxodo capítulo 12. Vamos lá. A famosa Páscoa, né? A famosa Páscoa. Êxodo 12. Deus mandou 9 pragas, porque o povo era escravo na terra do Egito. Quem era escravo na terra do Egito? O povo. Que povo era esse? Os judeus. Era você? Era eu? Nós estávamos vivendo nesse tempo? Não! Era o povo judeu. Era o povo judeu que estava lá. Os descendentes de Abraão. Então, Deus vai libertar, mandou 9 pragas, e a 10ª seria a morte dos primogênitos. Não é? Então Deus vai instituir a Páscoa. Olha o versículo 1, vamos lá. Disse o Senhor Deus a Araão na terra do Egito: este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer, e por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Versículo 7. Tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas que comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, pães asmos, ervas amargas, e comerão. Versículo 11. Desta maneira comereis lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, como eloeis à pressa, é a Páscoa do Senhor. 13. O sangue vos será por sinal na casa em que tiverdes o sangue. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra. Este dia vos será por memorial, e celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações celebrarei por estatuto perpétuo. Até aí. Então Deus vai mandar 10 pragas, morte dos primogênitos. E ele manda instituir a Páscoa. Olha, cada família, o povo de Hebreus, os judeus que criam, eles iam pegar aquele cordeiro, matar aquele cordeiro. Não ia quebrar nenhum osso, assar ele no fogo, comer pães asmos, sem fermentos, pão da pressa. Não daria tempo de esperar a massa fermentar para fazer o pão, era o pão da pressa. Ervas amargas, que simbolizavam a amargura, o sofrimento da escravidão. Eles iriam comer a Páscoa cingidos, roupas de viagem, cajado na mão, sandálias nos pés. Ia ser uma coisa rápida a libertação deles. O que eles iriam fazer com o sangue? Passar o sangue na verga e nos umbrais da porta. Então, quando vinha o anjo da morte, esse anjo que Deus enviou para castigar o povo do Egito, a casa que tivesse a marca do sangue, não haveria mal nenhum, eles seriam guardados. Eles seriam guardados porque eles eram santinhos? Não. Eles seriam guardados porque eles eram bonzinhos? Não. Eles seriam guardados porque eles tinham guardado alguma coisa? Não. Era o sangue, a marca do sangue era a cobertura da vida deles. Eles eram umas pragas.
Desobedeceram tudo, fizeram tudo errado. Era isso que eles eram. Era ou não era? Mas tinha uma coisa, que era a marca de um sangue que daria cobertura. E nada aconteceria dentro daquela casa se tivesse a marca no sangue. Não é porque eles eram bonzinhos, é porque tinha sangue. Está bem claro isso, queridos? Sim ou não? Isso aqui é o ritual da Páscoa, que não tem nada a ver com a igreja, nem comigo, nem com você. É coisa dos judeus. Mas o que a gente vê? As pessoas pegam esse texto, eles saem da nova aliança, eles vêm para a sombra, e pegam esse texto e fazem as pessoas fazer isso. Dão lá os frasquinhos de suco de uva, que é o sangue de Jesus. Fazem as pessoas fazerem isso aqui, ó. E passa nos umbrais da porta da tua casa, que vai te guardar, que vai te libertar. E tudo isso ligado à oferta, dinheiro, sacrifício, voto. Mas isso aqui não tem nada a ver com a igreja, nem com o Novo Testamento. Isso aqui era uma sombra. Quando Cristo vem, isso já é cumprido através do sacrifício de Jesus na cruz. Está bem claro isso? Na nova aliança, o cordeiro é Jesus Cristo. Na velha aliança é um cordeiro animal. É uma coisa totalmente diferente. Olha aqui, versículo 5 do capítulo 12. Olha lá. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar o cordeiro ou um cabrito. Agora vamos lá no Novo Testamento encontrar o cordeiro. O cordeiro que é a imagem real. Cordeiro verdadeiro. Isso aqui era sombra. Cristo é a imagem real. Ele vai vir, ele é o cordeiro verdadeiro, que vai libertar verdadeiramente. Esses aqui foram libertos do Egito, continuaram presos, morreram todos no deserto e não entraram na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Nem Moisés, que instituiu a Páscoa, Deus instituiu através dele, entrou na terra prometida, só Josué e Caleb que entraram. Então vamos encontrar o cordeiro na nova aliança, a imagem real? Vamos, então João, vamos lá, João, você sabe bem isso. Capítulo de número 1. Vamos lá encontrar esse cordeiro verdadeiro aqui, que não é sombra, é a imagem real. Então, João, capítulo 1. Vamos ler versículos 29. Presta atenção, você já sabe bem isso. No dia seguinte, viu João. Que João é esse? João Batista. Viu a Jesus. Vindo para ele, disse: eis o Cordeiro de Deus. E quem é o Cordeiro de Deus? Que vai fazer o quê? Que vai tirar o pecado do mundo. Olha o versículo 36. E vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. O que João está dizendo? João conhecia o Velho Testamento. O pai dele era sacerdote, ele conhecia. João Batista conhecia todo o Velho Testamento, conhecia a lei, conhecia a Páscoa, conhecia. Quantas vezes ele praticou isso? Ele era judeu. Mas quando ele olha Jesus, vem a revelação. Olha o Cordeiro de Deus, não tem nada do homem, que vai fazer o quê? Ele vai tirar o pecado, tudo aquelas trevas, aquele pecado que entrou no mundo, que escravizou, que condenou e destruiu a raça humana. O Cordeiro de Deus que vai tirar isso do mundo. Ele vai tirar aonde? Na cruz. Ele é a imagem real. Aquela Páscoa tirou eles da terra do Egito, mas morreram todos no deserto, não entraram na terra prometida porque não acreditaram. Mas esse Cordeiro aqui, ele vai tirar o meu pecado, o teu pecado do mundo. Não é de uma pessoa, do mundo. Você enxerga isso comigo? Não. Olha como é grande o sacrifício. Então está aqui, olha o Cordeiro na nova aliança. Olha a imagem real. Não é mais aquele animal de Êxodo 12. Aquilo acabou, aquilo é para o povo judeu. Nós não estamos mais ali. Não adianta eu distribuir na igreja um frasquinho com suco de uva, é o sangue de Jesus. Ai, criar aquele ritual na cabeça da pessoa. Olha, passa isso nos umbrais da tua casa, o teu marido vai se converter, os demônios vão sair. Cria aquela coisa, aquela neurose na cabeça da pessoa. Dá uma oferta, né, para pegar Falei oferta, para entender, né? Para pegar uma ilusão, presta atenção. Pegar uma ilusão, uma sombra que não vai resolver nada. Eu vou passar aquilo na minha casa acreditando. Agora os demônios, estou protegido.
demônio não vai entrar, se tiver vai sair, todo mundo vai se converter. Tem nada a ver. Não tem nada a ver com oferta, com nada esse Êxodo 12. Não tem nada a ver comigo e com você. Nós somos igreja, nós não temos nada a ver com a Páscoa. Páscoa é coisa do povo judeu, velha aliança, sombra. Não tem nada a ver com a igreja. A igreja não comemora a Páscoa. Então aqui aparece agora, depois de muito tempo, a imagem real. João Batista vê Jesus, ele conhecia a Páscoa. Ele conhecia os sacrifícios da lei, o pai dele era sacerdote. Ele deve ter lembrado de tudo aquilo e veio, olha, o verdadeiro sacrifício, o Cordeiro de Deus que vai fazer o quê? Vai tirar o quê? Vai tirar o pecado do mundo, vai resolver o problema. Então não adianta eu voltar para Êxodo 12 e ficar fazendo as pessoas viverem lá. Naquela história do velho, aquilo é sombra, não é a imagem real. A imagem real agora é Cristo, é o Cordeiro da nova aliança. Vamos trabalhar um pouquinho mais nisso aqui. Vamos à 1 de Pedro, vai lá para a 1 de Pedro. 1 de Pedro, olha aqui o Cordeiro. 1 de Pedro, capítulo 1, olha aqui. Sabendo, nós temos que saber, versículo 18. Você tem que saber. Sabendo o quê? Que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, presta atenção, que fostes resgatados. Você foi ou vai ser? Você precisa toda sexta-feira ir numa corrente de libertação? Não! Você precisa que alguém ponha a mão na tua cabeça para te libertar? Não! Você precisa passar algum óleo para ser ungido, para se libertar? Absolutamente não! Você precisa de algum homem de Deus que tem fé poderosa para orar por você, para te libertar? Não! Você não precisa de nada disso. É a religião que impõe isso na nossa cabeça. Você precisa de alguém ungidão para te libertar? Não. Você precisa passar lá nos umbrais da porta, aquele sangue de uva? Não. Olha aqui, ó. Sabendo. Tem entendimento, veja. Que não foi com coisas corruptíveis como ouro ou prata. Você precisa dar algum dízimo para ser liberto? Precisa dar oferta? Precisa fazer sacrifício? Precisa fazer voto? Precisa pegar os envelopes? Não! Mas o sistema religioso faz isso na cabeça das pessoas. Sabendo que não foi coisas corruptíveis como dinheiro, prata, ouro, como sacrifício, voto, dízimo, oferta, dinheiro, que fostes resgatados, já foi resgatado da vã maneira de viver, herdada pelos pais, daquilo que você herdou de Adão, você já foi resgatado. Você já foi resgatado, você acredita nisso? O crente está 20 anos dentro de uma igreja, ainda não tem nem certeza se é salvo. Está 20 anos no glória, dando glória, glória, não sabe nem se é salvo. Está lá, ó poder, ó glória, não sabe nem se é salvo. E se ele pensa em alguma coisa de salvação, ele vai falar assim, se eu me esforçar muito, se eu perseverar até o fim, se eu pagar o preço, aí eu estou salvo. Se eu der uma mancadinha, já era. É isso que ele pensa. A igreja de lei é isso que está na cabeça das pessoas. Nós somos salvos pela graça, não é por obras, é de graça por aquilo que ele já fez na cruz. Então você já foi resgatado. Você já foi resgatado. Você creu em Jesus Cristo de verdade. Aquele sangue derramado na cruz te resgatou. Você é dele, acabou. Você saiu da sombra. Você não está mais escravizado na velha aliança, no judaísmo. Acabou. Agora isso é verdade, precisa ser pregado na televisão em todos os lugares. Só que você não acha isso na televisão. Você não acha, ninguém nem lê. Quando lê Êxodo 12 para escravizar as pessoas. E lá vai aquele monte de gente toda semana na libertação. E põe medo na cabeça dele, ao demônio, a macumba, a inveja, o feitiço. Eles ficam tudo neuróticos, tudo abobado. Supersticioso, medroso, né? Não pensam mais, ficam cegos. Não fosses resgatados da vossa vã maneira de viver mediante ouro, prata, coisas corruptíveis. Mas, o que me resgatou? Versículo 19.
mas pelo precioso sangue como de um cordeiro. Olha lá o cordeiro que nós vamos já chegar nele. O sangue como de um cordeiro, olha lá, sem defeito, sem mácula. O sangue de... O que é que me resgatou? O que deu cobertura lá em Êxodo 12, na Páscoa, quando o mal veio, eles tinham a marca do sangue. E não houve destruição naquela casa. Isso com o sangue de um bicho, de animal. Agora eu fui resgatado pelo sangue de Jesus. Qual é a minha cobertura? O sangue de Jesus. Eu preciso passar uma coisinha na porta. Que ignorância, que tristeza, que coisa vazia. O que é que me dá cobertura? Se com sangue de animais eles não tiveram destruição nenhuma dentro da casa deles, imagine nós debaixo da nova aliança do sangue de Jesus. O que vai nos tocar? Que diabo vai chegar? Que mal vai entrar? O mal vai entrar? Se não entrou lá com sangue de animal, olha o poder da nova aliança e do sangue de Jesus. A gente enxerga isso. Liberte-se dessa mente supersticiosa do passado. Liberte-se disso. Isso aqui é evangelho, é a imagem real. Não é mais aquela sombra do Velho Testamento. Mas pelo precioso sangue como de um cordeiro sem mácula e sem defeito, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto nos fins dos tempos por amor de vós. Olha lá. E que por meio dele vocês têm fé em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam aonde? Na minha igreja? No nome do meu pastor, do apóstolo? Não, estejam em Deus. A nossa fé e esperança está em Deus. Não está em igreja, em homem nenhum. Está em Deus. Então não está aqui o sangue. Olha a imagem real aqui. Pedro revela isso claramente. Agora, se eu pegar você, levar lá para Êxodo 12 e ficar fazendo aquilo, você está na sombra, está no escuro, está numa coisa sem forma ainda. Sem forma, volta lá, Êxodo 12, vai. Temos bastante tempo. Vai lá. Vamos ver o sangue lá. Versículo de número 7. E tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras e na verga da porta e nas casas que o comerem. Versículo 13. O sangue vos será o que? Por sinal. Nas casas em que estiverdes, quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós o que? Praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, a casa que tivesse a marca do sangue, não haveria praga destruidora nenhuma. Nós já lemos 1 de Pedro aqui, olha aqui o sangue. Não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fosseis resgatados da vossa maneira de viver legada pelos vossos pais, mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. O sangue de... Está bem claro isso, olha como isso é poderoso, olha que verdade libertadora. E está aqui diante dos nossos olhos. O que Paulo está dizendo? Ninguém vos julgue por causa de comida, de festa, de sábado, de lua nova, de sacrifício, de voto, coisas da lei que são sombras. Ninguém vos julgue, ninguém vai te avaliar a tua fé baseado em sombra. Ninguém vai dizer se você é salvo ou não é baseado na sombra. Ninguém pode te condenar ou te julgar baseado na lei, na velha aliança. Ninguém pode. Porque tudo isso é sombra. Abraão teve 2 filhos, um da escrava e um da livre. Sim ou não? Gálatas 4. Eu não vou abrir lá, mas tem lá um versículo que diz assim: assim como o que nasceu segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, então o filho que nasceu segundo a carne, da escravidão, perseguia o que nasceu segundo o Espírito. Paulo fala assim, é assim. Então não adianta, nós que pregamos a graça de Deus, os da carne perseguem os que são nascidos do Espírito. Existe uma perseguição, um ódio por essas coisas que a gente fala. Pensa que não? Eles não gostam disso. Lá nos nossos vídeos, lá o Walter sabe disso. Então a pessoa avalia o vídeo lá, põe lá um positivo, negativo e escreve alguma coisinha. Um escreveu lá, né? Se eu morasse aí perto da tua igreja, eu ia aí te dar um tiro na testa.
Falou assim para mim, você acredita? De tanta heresia e mentira que o senhor prega. Eles têm raiva. Os filhos da escravidão têm raiva que você pregue essas coisas, porque isso liberta as pessoas da mão deles. Liberta a pessoa da religião, liberta a pessoa da lei, liberta a pessoa por completo. Assim como perseguiu o que nasceu segundo a carne, perseguiu o que era nascido segundo o Espírito, é a mesma coisa. É a mesma coisa, você fala, você pode ter um amigão de outra igreja que não prega a graça. Você ouve, mas quando você começar a falar da verdade para ele, ele olha para você, isso é língua estranha. Isso é charamanaia. Ralabatúria. É língua estranha, porque você fala da graça para ele, ele olha assim para você, não gosta mais de você. A cabeça dele não entra, ele não, e depois de um tempo já nem passa mais na mesma calçada. Sabe? Não é assim, você não passa por isso. Se era teu amigo e irmão, se torna teu inimigo, assim como os da carne perseguiam os que eram do Espírito. É a mesma coisa agora. Então, creu na graça, se prepare para ser solitário, para nem não ter comunhão com muitas pessoas, para ser desprezado, porque os da carne não gostam disso. Se prepare para ser sozinho, ser julgado e condenado pelos outros. Sim ou não? Se prepare. Mas se prepare para viver a verdadeira liberdade, a alegria, a felicidade de conhecer o Evangelho da graça de Deus. É melhor sozinho do que uma multidão cega na escuridão. Sim ou não? É melhor. Então, agora vamos encontrar mais um pouquinho aqui o sangue. Olha, a primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, que fala da ceia. Vamos lá. Por isso que nós temos que estar juntos, ligados, nos respeitando, nos amando, na mesma fé, na mesma compreensão, coração sincero. Isso é bom, isso nos torna fortes. Então no capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, o que Jesus fala, que Paulo entregou para ele? Versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, faça isso em memória de mim. Versículo 25, que é a tônica. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo, este cálice é o quê? A nova aliança, o novo testamento no meu sangue, fazer isso todas as vezes em memória de mim. O que Jesus diz? Do sangue dele. O sangue da nova aliança, o sangue do novo testamento, o sangue da imagem real. O sangue da verdade, da luz, da clareza das coisas. O sangue da nova aliança. Está bem claro isso no seu coração? Está bem distinto isso no seu coração? Vou pular algumas coisas aqui. Vamos lá para Atos capítulo 20. Atos 20, você já sabe até o que eu vou falar. Versículo 28. Ele fala assim, atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Para quê? Para pastoreardes a igreja de Deus. A igreja de quem? De Deus. Não é de homem algum. Pastor não é dono de igreja, bispo não é dono de igreja, apóstolo não é dono de igreja. Ninguém é dono da igreja, ninguém é seu dono. Nosso dono é Jesus Cristo. Sim ou não? O problema é que a liderança se acha dona da igreja, como se a igreja fosse dela. Aí ela põe os filhos, põe só a família dela para administrar a igreja. E eles mandam em todo mundo, fica um monte de coitado que sustenta a família deles toda. Se a igreja é grande, entra muito dinheiro, um monte de gente que trabalha de graça e contribui com o seu dinheiro e sustenta uma casta de gente que só fica lá. Às vezes na igreja tem gente com muito mais talento, muito mais capacidade, mas nunca terá uma oportunidade de nada. Por quê? Porque não é da família. Vocês estão entendendo ou não? Porque eles se acham donos da igreja. Eu não sou dono de nada aqui, nem da cadeira, nem de nada, nem de mim mesmo. Muito menos ser dono de você. Deus me livre de tamanha loucura. A igreja é de Deus. Pastoreai a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Então esse sangue da nova aliança, esse sangue do Cordeiro, que é a imagem real,
Com este sangue Ele nos comprou. Nós que cremos nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Somos de Deus para sempre. E nem, Ele não vai perder, ninguém vai escorrer pelo vão dos dedos dele. Ninguém vai se perder. Ninguém vai se desviar. Porque quem é de Deus não é desviado de nada. Não tem desvio para quem é de Deus. Ele foi comprado pelo sangue. Ele é propriedade exclusiva de Deus. E das minhas mãos, ele disse, ninguém as arrebatará. Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e ninguém as arrebatará das minhas mãos. Ninguém nos toma das mãos de Deus. As ovelhas dele, as verdadeiras ovelhas dele, ninguém nos toma das mãos de Deus. Fomos comprados pelo sangue. Então você voltando para Êxodo 12, aquilo é sombra. Vocês estão entendendo ou não? Então todos aqueles sacerdotes do Velho Testamento era sombra, todos aqueles rituais do Velho Testamento era sombra, o templo do Velho Testamento é sombra, porque o templo da Nova Aliança são as pessoas, somos nós, igreja. Na Nova Aliança, a igreja não tem construções, isso não é templo, são construções. O templo verdadeiro de Deus, não sabeis que vocês são santuário de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? O templo no Novo Testamento não é construção, são pessoas. Nós somos o templo de Deus. O templo que Salomão construiu era sombra, não precisa mais disso na Nova Aliança. Os sacrifícios da lei eram sombras, não precisa mais disso. Os sacerdotes da lei eram sombras. As festas das primícias, as festas dos judeus eram sombras. Tudo aquela prática da velha aliança, sombra. Acabou. Nós estamos na imagem real. Agora eu ligo a televisão de sábado. Só vejo sombra. Ligo um rádio. Só vejo sombra. Está difícil achar a imagem real, gente? Você está entendendo essa linguagem? Só tem sombra o tempo todo. Sombra, velha aliança, sombra, campanha, voto, sacrifício, dá o seu tudo em envelope, campanha disse, Abraão prosperou, você vai prosperar. Só isso, o tempo todo. A história é bonita, mas é sombra. Não me interessa mais. Foi legal que Davi rodou a funga com aquela pedra. Eu esqueci a música que cantava agora. Você fala assim, não ia cantar um pedacinho. Aí ele rodou, veio o gigantão, acertou, caiu. Bonito, mas é só história, é sombra. Jesus nunca falou nada para fazer a mesma coisa no Novo Testamento. Paulo nunca falou nada para lutar contra gigante no Novo Testamento. Ninguém que escreveu o Novo Testamento sequer falou que tinha que fazer aquilo. Mas eles dão até pedra ungida. Faz um gigante de papelão no altar, você pega uma pedra, dá um dinheiro e ataca para derrubar o gigante pela fé. Você foi comprado. Acabou a sombra. Chega de sombra. Vamos trabalhar, vamos lá. Vai, Hebreus 8, vamos lá, para você entender. Trabalhar na palavra. Hebreus 8. Vamos ler algumas coisas ali. Vamos ler Hebreus 7 primeiro. Hebreus 7 a partir do verso 22, que já emenda com Hebreus 8. Eu vou ler bastante, é bom ler bastante. Hebreus 7, 22. Por isso mesmo, Jesus se tem tornado fiador do quê? Do quê? De superior aliança. Presta atenção, o que é um fiador? A pessoa vai alugar uma casa, ela arruma um fiador. O que esse fiador tem que ter? Uma garantia, uma casa própria. Aí dá uma xerox da escritura, ele vai lá, ele é o fiador, ele assina tudo. Se ele não pagar, eu dou a minha casa para pagar, está documentado. Isso é o fiador. Ele garante que o pagamento vai ser feito, sim ou não? Então o que está dizendo esse texto? Que Jesus é o fiador. É ele que garante essa superior aliança. Ele garante, ele é o fiador que se faz cumprir, que não tem como falhar. Então ele diz, por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. Ora, aqueles são feitos sacerdotes, aqueles que do Velho Testamento, em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar.
Este que é Jesus, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Está dizendo que Jesus é o verdadeiro sacerdote. Jesus substituiu os sacerdotes do Velho Testamento. Ele é o verdadeiro sacerdote, o ministério dele é eterno, não tem fim. Continuando. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como esse, inculpável, olha lá o Cordeiro, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Jesus foi feito o sumo sacerdote mais alto que os... Olha como ele é grande, olha como é grande, olha como é grande. Que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes da velha aliança, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro pelos seus pecados, depois pelos pecados do povo, porque se fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes, homens sujeitos à fraqueza. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Ele foi o sacerdote perfeito para sempre. Continuando. Ora, o essencial dessas coisas é que temos dito, é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade das alturas. Onde está esse sumo sacerdote que nós temos, que é Jesus? Assentado à destra do trono na majestade nas alturas. Então ele é o nosso sumo sacerdote verdadeiro. Está bem claro isso? Como ministro, olha o versículo 2, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Então ele é o verdadeiro sumo sacerdote do santuário que Deus construiu. Não foi aquilo que Moisés fez, não foi aquilo que Salomão fez. Continuando. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse que oferecer. Olha o que ele diz. Se ele estivesse na terra, então ele não está na terra. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram o quê? Em figura e sombra das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz: vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Ora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, presta atenção, quanto é ele mediador de superior aliança. O que ele está dizendo? Que Cristo é o mediador de uma aliança superior. Superior é o quê? A velha aliança, a Velho Testamento. A aliança que Cristo estabelece no sangue dele é muito superior àquela que Moisés trouxe. Ele é uma aliança superior. Continuando, porque se aquela primeira aliança, leia e entenda, porque se aquela primeira aliança, que primeira aliança foi trazida por Moisés na lei? Essa é a primeira aliança. Olha o que ele diz. Porque se a primeira aliança tivesse sido sem defeito, não. Então quer dizer que tudo aquela parafernália do Velho Testamento, templo, tabernáculo, sacerdotes, sacrifícios, festas, tudo aquilo tinha defeito, muito defeito, não resolvia nada, era tudo defeituoso. Não está escrito aqui? Olha lá. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria buscando lugar para uma segunda aliança. Então eles estão buscando lugar para uma segunda aliança, porque a primeira foi defeituosa, não resolveu o problema. E aí ele diz, eis aí de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que tomei pelas mãos, para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu nem atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente. Imprimirei minhas leis, também no seu coração as escrevereis, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos na nova aliança me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, de seus pecados
jamais me lembrarei dos seus pecados. Acabou, jamais me lembrarei. Agora a tônica, versículo 13. Quando ele diz nova, a nova aliança, no sangue de Jesus, com o cordeiro que é Jesus, no sangue dele. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira aliança do Velho Testamento, Moisés, animais, sacrifícios, sacerdotes. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. O quê? Ah, não. É isso mesmo? Está prestes o quê? Desaparecer. Por que desaparecer? A sombra passou. A nova, a imagem real que é Cristo, a nova aliança foi estabelecida. Então, envelheceu, acabou. Agora pensa numa igreja que só prega Velho Testamento. Só fica lá. Ela vai ficar cega para a nova aliança. Vai ficar cega para tudo isso aqui que nós estamos. Eles não conseguem enxergar Cristo. Eles falam que creem em Jesus, mas não acreditam no sacrifício da cruz. Fala, o sangue de Jesus tem poder como uma palavra mágica, mas não entende o sangue da nova aliança. Toma a ceia, fala, esse cálice é o sangue da nova aliança. E não entende o que estão fazendo. Aonde eles estão? Na sombra. Sabe como eles vão se sentir? Angustiados, sem certeza de salvação, insatisfeitos, em conflito, em ameaças o tempo todo. Não tem paz, eles não entendem. Deixe-vos a paz vos dou. Não a dou a minha paz como o mundo a dá. Eles não entendem o que é paz de Cristo. Eles não sabem nada disso. Eles falam paz do Senhor, mas não sabem nem o que estão falando, porque não tem paz. Fala paz, Senhor, paz, Senhor, paz, Senhor. Mas estão numa guerra lascada, num conflito mental, não tem certeza da salvação, vê o diabo na vida deles todo segundo. Que paz é essa? Não tem paz nenhuma, porque não entendem. Nossa, preciso correr só mais um pouquinho. Capítulo 10, vamos lá, pula o 9 aí. Vamos terminar aqui. Olha o que ele falou do capítulo 10, depois de ele explicar o 7, o 8 e o 9, ele explica todas essas coisas. Quando ele chega no 10, ele fala assim, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real. Ele está dizendo que a lei era uma sombra das coisas futuras que haviam de vir, que é Cristo, a nova aliança, não a imagem real das coisas. Olha lá, pois nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetuamente eles oferecem. De outra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência do pecado. Entretanto, nesse sacrifício se faz recordações dos pecados todos os anos. O que ele está dizendo? Que tudo aquilo que eles fizeram não teve efeito, não pôde mudar eles em nada, não pôde resolver nada, foi uma coisa morta, só um ritual. Aí ele diz no versículo 4, porque é impossível, olha lá, uma coisa impossível é impossível. E isso aqui Deus não vai tornar possível, não. É impossível mesmo. O que ele diz? É impossível que o sangue de touros, de bodes, aquilo que era oferecido na lei, remova o pecado, remova a culpa. É impossível. Todo aquele ritual não resolveu nada, era ilusão. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados, por isso ao entrar no mundo diz, olha lá, ele diz, sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formaste. O quê? Está escrito isso, Deus disse isso, que ele não quer o sacrifício nem a oferta? Mas não foi ele que estabeleceu o sacrifício, a oferta foi. Mas ele cumpriu e anulou, não quer mais isso. Deus quer sacrifício? Por isso, ao entrar no mundo, diz, quem? Jesus vai entrar no mundo. Sacrifício e oferta, ele não quer mais. Antes um corpo, foi formado um corpo. Jesus Cristo é Deus em forma de homem, foi formado um corpo para ele entrar no mundo e ser homem. Pois ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Não te deleitastes com holocaustos e ofertas pelo pecado. Então disse eu, olha Jesus dizendo, eis aqui estou,
No rolo do livro está escrito a meu respeito para fazer a tua vontade. Depois de dizer como acima, sacrifícios e ofertas não quiseste, nem holocaustos e oblações pelo pecado, nem com isso te deleitasses, coisas que te oferece segundo a lei. Então acrescentou: eis que estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o quê? Que primeiro é esse? É o primeiro pacto. Remove, ó Deus, eu estou aqui. Jesus Cristo vai ter um corpo. Ele vai ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele vai derramar o sangue dele. Então agora, nesse ato, ele vai remover o primeiro pacto, remover a primeira aliança, para estabelecer o que? A segunda, a nova aliança onde nós vivemos. Foi removido ou não foi? Foi removido. Olha como não está claro isso aqui. Você enxerga isso, só eu estou. Ou eu estou delirando aqui? Olha, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então quer dizer que até Malaquias, quando eles falam assim, roubará o homem a Deus, vocês são ladrão, vocês vão para o inferno, com maldição sois amaldiçoados. Quer dizer que até isso foi removido, pastor? Foi. 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 Mas o meu pastor lá na igreja fala assim: se você não der o dízimo, vai perder a salvação, você é ladrão, você vai para o inferno, você vai ser amaldiçoado. E eu me arrepio todo e dou até o dízimo, dou até o vale-refeição. Remove o primeiro, estabelece o segundo. Já foi estabelecido o segundo ou não? Cristo já morreu e ressuscitou, o sangue foi derramado? Então quer dizer que se o segundo foi estabelecido, o primeiro foi removido, já foi. Foi removido ou não foi? Está aqui, ó. Então foi removido. Foi então todo aquele ritual da lei, da velha aliança, tudo era uma sombra. Cristo removeu tudo isso na cruz. Estabelece o que? Um novo testamento. Então vamos terminar agora onde começamos. Colossenses. Capítulo 2. Os irmãos vão ter um pouquinho de paciência, esperar um pouquinho, tá? Parece que tem alguma coisa diferente aqui assim. Uma unção especial doce. Oh! Eu não sei o que é não. Então o que ele diz? Versículo 16 e 17 de Colossenses 2. Ninguém, pois, vos julgue. Mantenha a tua liberdade. Olha, você é da graça de Deus, conhece a verdade, é liberto. Você tem que manter essa verdade. Agora você não é um brigão. Vai ficar batendo boca com todo mundo, brigando, discutindo. Não. Você tem que entender assim. Só quem é chamado por Deus é que vai entender. Quem não é, vai ficar lá. Vai ficar lá vendendo a primogenitura por um prato de lentilha. Vai ficar lá. Não adianta. Lança a semente, não discute e ora. Você entendeu? Não tem que fiar a goela abaixo a verdade. Porque você pegar as pessoas de lei, elas se opõem severamente à graça de Deus. Mesmo estando com a Bíblia na mão, mesmo elas não conseguem entender. Então não fica contendendo. Você, quando puder falar alguma coisinha, lança uma semente e solta. Você não precisa defender a graça. Quem defende é Deus, não é você. Você não é defensor da nova aliança. Você é um que crê e prega. Quem defende é Deus. Por isso tem que tratar os outros com sabedoria, tem que chegar no nível das pessoas. Você vai encontrar um irmãozinho de lei, você olhar para ele assim, coitadinho, ele tá cheio de véu na cabeça. É melhor ouvir o que ele vai falar. Eu só vou falar mesmo, irmão, amém? Tá bom, vai em paz, viu? Fala até paz do Senhor para ele que ele não tem. Não vai querer rachar o coco dele com o machado. Ele não vai entender nada. Não chega lá para o marido, porque eu estou na graça agora, você está lá fazendo voto e tal. Não, você já sabe. Não vai brigar com o marido, deixa. Ora por ele. Para os olhos do coração dele serem iluminados. Entende? Você tem que ser sábio. Tá bom? Para terminar, vamos lá rápido. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, as coisas da lei. Porque tudo isso tem sido sombra do que havia de vir. Esse que havia de vir já veio. Porém, o corpo é? De quem é o corpo? O corpo é de Cristo. O corpo que é a igreja somos nós. Esse corpo é de Cristo.
Esse corpo é o povo chamado, predestinado, escolhido, ungido, o povo de Deus. Esse corpo é de Cristo. Esse corpo não pode ser julgado por nenhuma doutrina da lei, por nada, porque ele é remido e liberto pelo sangue da cruz. Já saiu da sombra? Fala assim, amém, glória a Deus. Amém, vamos terminar. Permaneça um pouquinho sentado aí. Hã? Já terminei. Não vou orar. Pera, não. Só se você tiver pressa para ir embora, vai. Vai, irmãs, o que vocês vão fazer? Eu não posso saber, ai, desculpe. Então você espere um pouquinho aí que eu vou ter uma revelação ali. Não, olha que oração. Nosso querido pastor está cada vez mais jovem, né?